Bom dia, bom dia, bom dia, sexto ano! Vamos à segunda, aula de iniciação científica, esse componente curricular que é extremamente importante. Por quê? Porque vocês vão começar a aprender a fazer um projeto, um artigo, uma pesquisa científica desde o sexto ano do ensino fundamental. E quando vocês terminarem o ensino médio, vocês estarão aptos, preparados, repletos de muito conhecimento, sabendo, de todos os passos que devem seguir para construir um projeto, um artigo científico, uma pesquisa científica. E vocês sabiam que o artigo científico, a pesquisa científica, esse trabalho, envolvendo a iniciação científica, envolvendo esse estudo aprofundado, esse estudo científico, vocês sabiam que são trabalhos que são exigidos nas faculdades, nas universidades, em determinados cursos que vocês vão fazer, vocês deverão fazer, um projeto científico. Então, a partir do sexto ano do ensino fundamental, vocês estão aprendendo, aprofundando para poder, quando chegar no ensino médio, ingressar em uma faculdade, vocês estarão preparados, isso mesmo. Então, esse componente curricular, ele é muito importante. Na aula passada, eu falei para vocês que eu e a professora Gabriela Vilela estaremos ministrando, o conteúdo, relacionado ao componente curricular de iniciação científica. A primeira e a segunda aula eu estarei ministrando para vocês, e a terceira e a quarta aula, a professora Gabriela, vai estar aí ministrando, explicando um pouquinho sobre o projeto. Meus queridos alunos, então vamos lá. A aula de hoje é uma aula de revisão. Vamos revisar um pouquinho sobre o que é método científico. Vocês já perceberam que nós vivemos no dia a dia, repletos, de acontecimentos, de temas, de muitas coisas que nós fazemos questionamentos, muitas vezes dúvidas que nós temos relacionadas a alguns determinados temas. Então, nós fazemos essas perguntas, esses questionamentos. Então, no método científico, ou seja, para a construção de uma pesquisa científica, é necessário um levantamento, Primeiro você deve ter um tema, depois você deve levantar hipótese, ou seja, o que é levantamento de hipótese? Você fazer questionamentos, perguntas, você indagar, construir perguntas em que você vai tentar solucionar, tentar buscar, pesquisar, para tentar responder essas perguntas, tentar solucionar essas hipóteses. Então, é muito interessante, o projeto, essa pesquisa científica. Então, a tia Lugínia vai compartilhar agora o arquivo, onde eu vou revisar um pouquinho sobre os passos para a construção, de um artigo científico, de uma pesquisa. Antes da professora falar, sobre o experimento, sobre muitas vezes, quando nós estamos pesquisando, nós fazemos o levantamento de hipóteses, se no final da pesquisa nós percebermos que não deu certo, que nós chegamos, no final e a hipótese, nós chegamos a um resultado, negativo, o que a gente pode fazer? Ou refutar, ou seja, deixar de lado, desistir daquela hipótese, daquela ideia, ou nós podemos reformular, incrementar, ou até criar outra hipótese, que vai aí chegar a um resultado brilhante, no final do projeto, do artigo científico. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos revisar sobre a iniciação científica. Antes de iniciar a aula, a professora Lugênia trouxe essa mensagem de reflexão, que é belíssima, tá? Eu espero que vocês gostem, que vocês possam meditar nessa mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Esperança. Não é a última que morre, é a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade tem que passar e que o choro cessa, dando lugar à alegria. Porque quem tem esperança tem confiança e quem confia tem fé.
Quem tem fé tem Deus, e quem tem Ele tem tudo. Então, meus queridos alunos, vamos ter esperança, acreditar que dias melhores virão. Então, através da esperança, nós temos tudo, nós temos confiança, nós acreditamos que dias melhores virão, e através da confiança nós temos a fé. E nós todos devemos ter fé. Nós devemos pedir todos os dias para Deus aumentar o tamanho da nossa fé, para que nós possamos acreditar nele, que é a verdadeira, pura, né, a verdadeira felicidade que nós temos, e a nossa esperança vem de Deus, vem, né, dos dias melhores que Deus vai nos proporcionar, né, dia após dia. Então, vamos ter fé, vamos confiar, né, que Deus, ele é dono de tudo, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? Afinal, para vocês aí, em relação às aulas que nós tivemos, o que é o método científico? Olha o que a professora Lugênia colocou. Olha, ele está aí, pensou, ele teve uma ideia, ele pensou num tema, e de repente ele começou a levantar hipóteses, começou a fazer os experimentos para poder chegar aí em algum resultado. Então, o método científico é a ordem que se segue, né? É uma ordem, são os passos que nós seguimos para poder chegar, né, na investigação da verdade, né? No estudo feito por uma ciência, né? Para alcançar um fim determinado, né? Seja para ter uma hipótese, né, com sucesso, ou refutar, ou seja, deixar de lado ou criar, né, outra hipótese. Então, nós temos a escolha aí do tema, que a tia Lugênia falou, em que sempre vocês vão pensar aí nessa aula. Eu quero que vocês pensem em um tema envolvendo a sustentabilidade, eu quero que vocês possam aí definir, pensem, né, em algum tema interessante sobre a sustentabilidade. No final dessa aula tem uma atividade contendo 2 questões. Pessoal, então, nessa etapa aí da escolha de tema, né, da escolha do tema, vocês vão escolher aí e vão colocar sugestões na atividade. E ao enviar as fotos, a tia Lugênia vai estar lendo com a professora Gabriela as sugestões que vocês estarão, né, colocando lá na atividade, né, sobre esse tema de sustentabilidade. Então, vamos lá. Eu acredito que vocês devem ter muita afinidade, né, pela pesquisa. É muito importante, né, a gente saber pesquisar, a gente fazer levantamentos de ideias, de hipóteses, né, é muito bom. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho aí, né, sobre o método científico. Pessoal, eu vou dar um exemplo, tá, para vocês entenderem melhor. Durante a evolução da humanidade, as pessoas têm feito perguntas sobre os fenômenos, né, da natureza, como: por que isso acontece dessa forma? As grandes descobertas, né, que resultam em conhecimento científico foram desencadeadas a partir de pesquisas, isso mesmo. Na tentativa de responder, né, a pergunta ou dúvidas provenientes da prática, né, profissional, da curiosidade. Então, cabe destacar que é possível gerar novos conhecimentos por meio de pesquisas científicas. Então, elaborar uma pergunta é uma etapa muito, muito importante em qualquer pesquisa científica que vocês forem fazer, né? É importante, é relevante, né, para a ciência contemporânea. E muito interessante, o método científico, ele é basicamente um conjunto de regras, né? Um conjunto de regras para realizar aí uma experiência, né? Com o objetivo de produzir um novo conhecimento, além de corrigir conhecimentos pré-existentes. Essas regras são necessárias justamente para coibir a subjetividade, direcionando a pesquisa para a produção, né, de conhecimentos válidos, em suma, científicos, né? Então, elaborar uma pergunta é uma etapa muito importante, né? Muito importante vocês pensarem no tema, como a professora Lugênia falou, tá bom? Muito importante que se tenha uma pergunta. E a pesquisa científica é um processo
sistemático, né, que tem a finalidade de gerar novos conhecimentos, ou refutar, né, ou corroborar em relação a algum conhecimento, né, pré-existente, né? Vamos dizer dessa forma que fica mais fácil de vocês entenderem. Igual na aula passada que a tia Lugênia deu aquele exemplo lá, né, do controle remoto, a tia Lugênia falou, né? Então, nós temos um problema, nós temos um tema, nós temos uma questão-problema que nós queremos descobrir a solução. Então, para resolver, o que que a gente faz? A gente começa a levantar hipóteses, fazer questionamentos, o que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu. Então, é necessário fazer isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aí é a observação. É a etapa em que o pesquisador ele observa determinada matéria ou fenômeno. Então, depois do tema, vocês vão fazer a observação. Vão fazer aí a observação seja da matéria, né, ou seja do fenômeno. A segunda etapa foi o que eu falei para vocês, é a elaboração do problema, né? A fase do questionamento, né? O cientista, né? O pesquisador, nesse caso, vocês, alunos, né? Vão elaborar perguntas, né? Sobre o fenômeno, sobre o tema que nós vamos escolher, né? Vocês irão dar sugestões aí sobre o tema de sustentabilidade. Então, vocês vão fazer as perguntas. Por que esse fenômeno ocorre? Como que esse fenômeno ocorre? Quais os fatores que originaram esse fenômeno? Qual é a composição do material? Que substâncias foram, né? Que substâncias que formam esse material? Qual a importância desse material, né? Então, as questões de pesquisa, muitas vezes, ela tem origem na prática, né, profissional. Então, nesse caso, vocês vão fazer as perguntas, vão fazer os levantamentos, sempre tentando solucionar, né? Tentando sempre buscar as respostas aí, né? Então, primeiro a gente tem a fase de observação, que foi o que a tia Lugênia falou, de observação, onde o pesquisador vai observar, vai analisar, depois ele vai fazer questionamentos, ou seja, elaboração do problema. Então, ele vai criar as perguntas. E depois, o que ele vai fazer? Levantamento de hipóteses, né? É a etapa em que o pesquisador responde as perguntas feitas na etapa anterior. Então, depois que ele faz, né? Nesse caso, vocês vão fazer as perguntas. Depois que vocês fizerem as perguntas, vocês vão tentar responder, buscar responder de forma concisa, né? Coesa, buscando sempre respostas bem pautadas. Quando eu falo bem pautadas, né, com fontes, né, jamais fazer pesquisas em sites que não são fontes, não tem fonte, assim, não tem uma fonte, muitas vezes é uma notícia, assim, envolvendo fake news, né, uma notícia falsa. Então, nós devemos ter embasamento, devemos pesquisar em sites, fazer leitura de livros, de artigos, né, de pessoas bem conceituadas, de artigos, de trabalhos, né, de pesquisas, né, de realmente aquelas que realmente são registradinhas, né? É muito importante buscar responder, né, com questões, com respostas bem pautadas, né, bem concisas, né, com conhecimento prévio, né, principalmente sobre os materiais, né, em relação ao tema que você escolheu, aos fenômenos. Então, a elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela. Então, é muito importante vocês terem bastante atenção, porque é por meio delas, né, que a fase da experimentação será realizada. Então, depois que você faz as perguntas, você responde as perguntas, aí começa a fase da experimentação, ou seja, fazer experimentos, né, fazer testes para poder ver se realmente vai funcionar, né, através da experimentação que nós descobrimos, né, se o levantamento das perguntas, das hipóteses, né, os questionamentos, né, realmente deram certo, né? Então, a fase da experimentação, como eu já disse, são experimentos e pesquisas, né, bibliográficas, né, que são realizadas com base nas hipóteses levantadas. Então, o objetivo é encontrar resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Então, você lança as perguntas, você tenta respondê-las, tenta ter embasamento, né? Com pesquisas,
leitura, embasamento, né? Em fontes, né? Fontes boas, né? Fontes aí que realmente é verídico, que a gente pode confiar. Então, a gente tem que buscar sempre fontes confiáveis. Cada cientista, ou seja, vocês, alunos, vão desenvolver essa etapa de acordo com o conhecimento, né, que vocês possuem e as práticas, né, que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. Então, no decorrer das aulas, vocês vão aprendendo, né, o que é fazer um levantamento aí de hipótese, o que é fazer questionamentos, perguntas, que foi o que a tia Lugênia falou. Então, vocês vão fazer um trabalho científico, mas eu vou explicar, né, juntamente com a professora Gabriela, qual que vai ser o processo, de como vai fazer esse projeto, esse trabalho, certo? E nós temos que fazer também análise dos resultados, né? Então, após essa fase aí de experimento, né, de experimentação, né, os alunos, os pesquisadores, nesse caso vocês, alunos, vão fazer uma análise, né, dos resultados para verificar, né, se realmente são suficientes, né, para poder explicar aí essas hipóteses que vocês levantaram, né, em relação a esse tema, né, do projeto, do artigo científico, dessa pesquisa científica, certo? Então, caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses, né, podem ser levantadas. Então, se você chegou lá no final, fez o experimento, você percebeu que ao analisar os dados, você não ficou satisfeito, você percebeu que as respostas não estão respondendo, né, de forma satisfatória às perguntas, né, o levantamento de hipóteses que você fez, o que vocês vão fazer? Vocês vão refutar, né, jogar fora, deixar de lado, desistir daquela hipótese e criar outra hipótese, né, diferente para você tentar fazer as pesquisas e tentar fazer esse experimento para ver se vai dar certo ou não. Então, se você não está satisfeito com a hipótese, você tem como você fazer, criar outra pergunta, criar outra ideia, criar outro questionamento, fazer um levantamento de outra hipótese, tentar responder, tentar buscar fontes boas, né? Fontes confiáveis em que você vai estar fazendo aí tudo novamente, tentando ter um resultado satisfatório, tendo uma análise, né, satisfatória. Então, conclusão, certo? A conclusão é a etapa em que o cientista verifica se os experimentos e as pesquisas, né, realizadas respondem aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. Todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamados de teorias, quando diferentes hipóteses e experimentos são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, passamos a ter, né, uma lei. Eu coloquei aqui do lado, ó, o que vocês vão fazer quando for construir o projeto, né, o artigo científico, a pesquisa científica. Primeiro tem que ter observação, depois tem que ter, depois da observação, a criação das perguntas relacionadas com o tema da escolha, né? Então, com as perguntas, né, vocês vão tentar responder, né, responder de forma concisa, coesa, né, a esse levantamento de hipóteses depois que você respondeu essas perguntas, esses levantamentos, né, de hipóteses, você vai partir para as experiências, você vai fazer experimentos, testar se realmente vai dar certo ou não, só vai saber no momento da experiência. Nós temos a lei, depois temos o teste de hipótese. Lei, pessoal, sempre nos artigos vocês vão pesquisar, podem colocar citação, tá bom? De estudiosos, né, na área científica, filósofo, né, alguém que entenda, você pode colocar sim a citação, testar a hipótese, testar se realmente a hipótese deu certo mesmo, fazer mais testes, e a conclusão é onde você vai
saber se realmente o levantamento de hipótese deu certo ou não, se você deve manter a sua hipótese ou refutar a hipótese, certo? Pessoal, eu queria falar para vocês também que, assim, em relação às etapas do desenvolvimento de uma pesquisa, vocês devem conhecer, tá bom? Conhecer, ter competência ao assunto a ser pesquisado. Então, o assunto você tem que ter competência, você tem que conhecer ele, você tem que ter embasamento, certo? Ter acesso, né, dominar, fazer experimentos, no momento lá dos experimentos você tem que fazer as amostras, né? Depender, assim, o mínimo possível de terceiros para realizar a pesquisa, você tem que ser, assim, organizado, ter um bom planejamento, né? Fazer perguntas durante a pesquisa, ou seja, para poder ajudar a intensificar nas suas ideias, tem que ter um plano, né, de intenção, né? O que é um plano de intenção? É um resumo do projeto de pesquisa, fazer um breve resuminho, revisão da literatura, né? Aí, para partir para a produção, né? Aí do artigo científico, né? Tem que ter tipo de estudo, tem que ter um local, uma amostra, procedimentos, né? Variáveis, método estatístico, execução, né? De realização prática do estudo, divulgação e depois a publicação. Então, finalizando aí sobre o método científico, são necessariamente, né, não necessariamente, né, deve apresentar as etapas descritas anteriormente. Um cientista possui toda a liberdade de lidar com o método científico da forma que lhe convém, né, durante muitos anos, né, diversos estudiosos conduziram, já perdeu aqui, conduziram o método científico de formas diferentes, fato esse que não prejudicou em nada a formulação das teorias e leis que conhecemos, né? Ou até mesmo a forma de encarar o método científico. Então, pessoal, em relação lá à literatura, olha, mesmo que seja um tema novo, toda pesquisa, né, tem alguma referência relacionada para ser consultada, né? Pode definir o contexto inicial do projeto, né? Além de validar os conceitos teóricos, né, em relação à metodologia empregada. Então, é muito importante que durante a pesquisa, né, você possa consultar, né, outras obras, textos científicos, dados estatísticos, né, artigos de internet, apostilas, jornais, revistas. Então, nós temos uma gama de muitas opções que a gente pode estar pesquisando, né, na internet, em vários locais, jornais, revistas. Então, vocês vão anotando, né, colocando tudo que vocês pesquisarem, vocês têm que colocar a referência bibliográfica, né, de onde vocês tiraram, né, que depois serão citadas no projeto científico, né, nos documentos em que apresentará os resultados, né, como monografias e artigos científicos. Nós vamos fazer um projeto, né, e um artigo científico, né? Nesse trabalho tem a justificativa, né? Aqui vocês, estudantes, irão abordar qual que é a relevância, né? Sobre a importância do tema, né? Como o projeto irá contribuir para a resolução, né, de um problema, e apresentar também os benefícios, né, que serão alcançados, tá bom, pessoal? E é muito importante também que vocês possam deixar esses pontos bem claros, tá bom? Pois tem um grande impacto na escolha de projetos, né? Então, é muito importante, muito bom. Sobre a formulação do problema, né? Eu já tinha falado na aula anterior, define-se que é um desafio principal, né? Qual problema que a pesquisa irá solucionar ou esclarecer. Então, você faz o levantamento do tema e você vai tentar, né, através da pesquisa, solucionar, esclarecer esse problema. Tem o objetivo também, né, que nesse caso aí, né, o objetivo é onde a pesquisa pretende alcançar, né, alguns objetivos, ou seja, devem ser descritos, né, como objetivos gerais e os específicos. Então, lá no artigo, vocês deverão fazer os objetivos,
Tem a metodologia, onde o trabalho de pesquisa, né, utilizará procedimentos padronizados, né? Temos o cronograma. O que é cronograma? Vocês vão perceber que lá você tem que fazer um cronograma para o seu trabalho, indicando a data, o cronograma, a data, que dia, né? Então, o cronograma é isso, né? É um projeto de iniciação científica, precisa de ter uma organização, né? No formato de um cronograma, né? Com a data de início, com a data de realização de cada etapa, porque vocês devem colocar explícito no cronograma cada etapa que você vai executar durante o seu projeto, né? E também a data de apresentação dos trabalhos, porque para você fazer um projeto de iniciação científica, você tem que pensar que você vai seguir aqueles passos lá que eu falei, de observação, levantamento de hipóteses, de perguntas, responder a fase de experimento e a fase de conclusão, né? Então, você tem que seguir aqueles passos, só que você tem que colocar lá no cronograma, né, a data de início, a data de realização, ou seja, você tem que colocar as etapas, né? Tudo que você vai fazer, data, dia que começou, como que vai, na data que vai realizar. Então, você tem que apresentar as etapas, colocar as etapas e quando que elas vão ser, né, expostas, quando elas vão ser apresentadas, né? Os recursos, você deve colocar também quais são os recursos que vocês vão usar para poder executar o projeto, né? Seja financeiro, seja material, tecnológico, seja humano. Então, você tem que colocar o que você vai usar durante o seu trabalho, né? Essa pesquisa aí científica, certo? E entrando em outro detalhe também, após esse esforço empregado, né, é o momento que vocês vão pensar aí, organizar, pensar em um tema aí que vocês vão, em relação, né, à sustentabilidade, em relação ao meio ambiente, eu quero que vocês pensem, tá bom? É muito importante que vocês pensem bastante e não esqueçam, né, que um projeto de pesquisa é um trabalho que deve ser planejado. Vocês devem planejar antes de executar, né? Este planejamento consiste na elaboração de um projeto de pesquisa, certo? E a iniciação científica é uma modalidade, né, muito importante, é uma disciplina muito importante, né? Então, é isso, viu, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tenham entendido direitinho, tá? Eu coloquei mais um slide que é só para poder fechar, né, com chave de ouro. Coloquei aqui, ó, novamente essa figura, observação, observou, analisou, pensou no tema, observou, vai fazer as perguntas, e depois das perguntas, fazer o levantamento de hipóteses, tentar responder as perguntas, e depois fazer o experimento para ver se vai dar certo ou não, se realmente as hipóteses, as ideias, as perguntas foram respondidas, né, com sucesso. Aí depois a análise e depois a conclusão. Coloquei aqui bem detalhado para vocês a explicação da escolha do tema, né? Os motivos que levaram à escolha do tema, você tem que destacar, o nível de abrangência da pesquisa, definição clara do que vai ser abordado, né? Quais os aspectos que serão considerados, a viabilidade da execução da proposta, destaque aos aspectos originais da pesquisa, vínculos do tema a um quadro teórico referencial, utilidade e necessidade da realização da pesquisa. Então, eu coloquei motivação, né, da escolha, você tem que estar motivado, tem que ter relevância, tem que estar de acordo com a temática, e a contribuição da pesquisa, porque para fazer uma pesquisa você tem que estar lutando por algo, você tem que ter algo para você alcançar, um foco, um objetivo, né? Então, o projeto de pesquisa, como eu já falei, tem o objetivo, né, de traçar um caminho eficaz que se pretende atingir, livrando o pesquisador do perigo de se perder antes de ser alcançado, né, o mesmo. O objetivo do planejamento é organizar a ação de tal maneira que nos leve a evitar, né, surpresas. Pessoal, nós vamos falar novamente, então, no trabalho, só relembrando que tem a capa com dados de identificação da instituição, tem que colocar o nome da escola, unidade de ensino,
o curso, ou seja, a série que você estuda, a disciplina, o título do trabalho, o seu nome, a data, o local, folha de rosto. Também, né, tem aí os dados da identificação da instituição, unidade de ensino, curso, disciplina, título do trabalho, a natureza, objetivo, aluno, a data e o local. Sumário, onde você vai especificar lá para ficar mais fácil, né? Sempre no sumário que a gente coloca a página de cada item para ficar fácil, né, da pessoa fazer a leitura. Na introdução, onde vocês vão fazer a apresentação justificativa do tema e da pesquisa, identificação do problema e da hipótese, o delineamento dos objetivos, geral e específico, revisão da literatura, né? Subdivisões da temática, de acordo com o desenvolvimento do assunto. Tá aí a metodologia, a tia Lugênia já falou do cronograma, não vou falar mais outra vez, porque a tia Lugênia já falou, já falei das referências também, e a atividade de vocês, são 2 questões, vocês vão explicar aí sobre o que vocês entenderam, né, durante essa aula e a aula anterior, o que é método científico, o que é pesquisa científica, ou seja, artigo científico, para que ele serve. Número 2, vocês vão dar sugestões de temas relacionados com a sustentabilidade, ou seja, com o meio ambiente, vão tirar foto da atividade concluída, certo? E me enviar via WhatsApp, porque é através das fotos que a professora Lugênia está te avaliando, né? Lançando na planilha de notas. Se você não me manda a foto, você não tem nota, porque não tem como a tia Lugênia, né, adivinhar se você fez ou não a tarefinha. Então, eu peço que, por gentileza, vocês continuem muito responsáveis, com bastante comprometimento, responsabilidade e, principalmente, pontualidade no envio das atividades. Estou muito feliz, né? Quero agradecer o empenho e a dedicação daqueles alunos que estão me enviando, né, com frequência, né, com responsabilidade e pontualidade. Pessoal, um beijo para vocês, meus queridos alunos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.